Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E para tanto, temos uma playlist aqui embaixo. Se você está assistindo ao canal pela primeira vez, sinta-se à vontade, vá lá, verifique, pesquise, tem muito material a respeito dos assuntos que falam da imigração e dos processos possíveis para se legalizar em Portugal nestas playlists. E esse é o foco, esse é o objetivo do nosso canal. Portanto, quero lhe convidar para quê? Para que você se inscreva em nosso canal, dê o like aos nossos vídeos, isto é muito importante, por quê? Porque o YouTube entende que este material deve ser levado e apresentado para um número maior de pessoas. E isto faz com que o canal, evidentemente, cresça. E, por outro lado, lembrar para que marque o sininho na página do YouTube. Para quê? Para que as próximas produções do canal sejam entregues automaticamente, sem que você precise pesquisar no canal e ver se há alguma novidade. E para os nossos amigos que já são tradicionais aqui no canal, que já se inscreveram, estão conosco há muito tempo, o nosso muito obrigado por estarem aqui, por compartilharem informações, por compartilharem ideias, por trazerem sugestões de pauta e por também criticar o canal quando necessário. Pronto, isso aqui está aberto e é livre. Só quero lembrar um detalhe para vocês. Se vocês têm um assunto relacionado a um processo de vocês, ou se vocês querem tirar uma dúvida específica sobre um projeto de vocês, isto, por gentileza, façam aqui no Instagram, porque isto não diz respeito aos demais. Nem sempre aquilo que se aplica ao seu caso se aplica ao caso dos outros. Todo processo, toda ideia, todo projeto de imigração tem um detalhezinho. E é este detalhe que muitas vezes faz a diferença. E faz com que seja necessário ser tratado de uma maneira que não induza os demais a um erro. Isto é o que nós não podemos fazer. Muitas pessoas acabam tomando por base um relato, uma história de alguém que montou o seu projeto, que veio, que isso, que aquilo, que eu fiz assim, que eu fiz assado, que deu certo. Aí você copia o projeto, faz igual e dá errado. Por quê? Porque alguma coisa não foi avaliada da maneira correta. E isto acontece muito mais do que vocês possam imaginar. Então, já que estamos falando de imigração, já que estamos falando de legalização, já que estamos falando de legislação portuguesa, vamos hoje, então, falar sobre CPLP e as mudanças que o governo vem preparando, ou pelo menos pretende colocar em prática, nos próximos meses, semanas, dias, e que dizem respeito diretamente a um grande mercado imigratório aqui em Portugal, que é o público brasileiro. Muita gente eu sei que não vai gostar, não estou aí. Por quê? Não sou eu que estou fazendo isto, e sim, quem está fazendo isto é o governo. Então, se quiserem criticar, critiquem ao governo, mas não ao coitado do doutor Renato, que está aqui trabalhando e fazendo aquilo com as ferramentas legais aplicáveis à situação. Então, qual é a proposta? Eu vou colocar na tela para vocês aqui uma coisa que todos aqueles que são imigrantes, e muitos deles se encaixam exatamente aqui, já conhecem há muito tempo, que foi criado há muito tempo, mas com um detalhe. Aqui, brevemente disponível, aquele glorioso portal que foi inaugurado pelo CEF, depois a AIMA assumiu, e é o portal da CPLP, não é? Então, todos aqueles que, quando estavam em Portugal, e o CEF abriu este portal, foi uma correria danada. Todo mundo correu, todo mundo vai nada. Pronto. Vamos fazer agora o quê? O nosso título de residência. As pessoas fizeram o quê? Tenho visto consular. Então, todos aqueles que tinham visto consular e não tinham documento, não tinham opção de fazer marcação lá naquela instituição ainda na época denominada CEF, para quê? Para conseguir a residência legal. Vieram aqui, fizeram a inscrição, pagaram uma taxa
e em seguida receberam um e-mail, um papelinho, onde estava escrito lá que agora ele tem um título de residência CPLP. Ponto. A legislação que implantou esta CPLP, estas regras da CPLP, era clara. Ela dizia que isto é entre os países da CPLP. E com isto, muita gente acabou não se atendo a isso. O próprio governo da época também meteu o pé pelas mãos e disse que podia. Podia o quê? Era um título de residência legal em Portugal, então com isto poderia ir e vir. E eles esqueceram, num dia determinado, de mencionar claramente para todos de que isto não valia para os demais estados da União Europeia. O espaço Schengen, como é conhecido aqui. Então, isto não se aplicava a todos estes países. Isto se aplicava, este título, este documento era válido somente em Portugal. E por quê? Nós já falamos em vários outros vídeos aqui no canal, basta procurarem aqui na playlist e vocês vão encontrar. Por que que não vale? Porque ele não tem as características de um título de residência reconhecido por todos os demais estados da União Europeia, que é aquele cartãozinho plástico, que leva a foto, que tem códigos de segurança, que tem imagens de segurança, onde tem uma série de informações do imigrante e que, portanto, é o documento de identificação como título de residência temporário. Isto foi o grande problema que surgiu com a CPLP aqui em Portugal e que o governo, na época, como estava mesmo em fase de extinção do CEF, não deu andamento, não deu condições, não deu prosseguimento. Aliás, foi objeto, inclusive, de uma chamada, de um processo mesmo, né, de um puxão de orelha por parte da União Europeia, porque esses documentos não estavam sendo aceitos lá fora, porque isto não era documento. Isto não era documento. Não é isso que vale, não é isto que foi aprovado pelos estados. O documento é outro, como eu disse, o cartãozinho plástico. Pois bem, criaram um portal. Então, aquelas pessoas que tinham lá um processo de manifestação de interesse desistiram da manifestação tradicional, que iria receber o cartãozinho, mas não se sabia quando, porque não haviam vagas, ninguém chamava, ninguém atendia. Então, eles vieram aqui, trocaram pela CPLP e aí tomaram uma rasteira de todo tamanho. Tem gente que até hoje está com o CPLP na mão, enquanto que outros que entraram depois já conseguiram agora, através de tarefa de missão, tudo. Tem gente que já conseguiu seu título. E alguns ainda continuam lá com o CPLP. Alguns conseguiram trocar. Dá para trocar? Dá. Mas tem que ter vaga, tem que ter atendimento. E aí não se consegue. Pois bem, tanto que está aqui, né? Tem manifestação de interesse submetida até 31 de dezembro de 2022. Todos estes conseguiram fazer a troca. Ele conseguiu chegar lá e tirar manifestação de interesse normal pela CPLP. E os outros que tinham visto consular da CPLP vinham aqui, inseriam e também tinham o mesmo documento, o mesmo papel, folha A4. Agora, finalmente, passado um longo e tenebroso inverno, o Estado, o governo, resolveu se manifestar e dizer definitivamente que vai tomar uma atitude com aqueles que são originários de países da CPLP e que estão isentos de visto, portanto, não têm o visto consular. É mais ou menos aqui que isto vai se encaixar. Esses dias até teve um seguidor nosso que colocou aqui: doutor, quando é que vão entregar a chave deste cadeado? Olha, meu amigo, eu acho que em breve a chave será entregue. Muito brevemente. Isto não deve demorar mais por muito tempo. Então eles vão pegar, vão lhe entregar a chave e você vai chegar aqui no portal e vira a chave e você vai conseguir abrir então e você vai ter condições de fazer uma manifestação de interesse. Eu vou manter o nome, não sei se é isto que vai permanecer, como é que eles vão denominar isto, mas eu creio que é uma manifestação de interesse, sim, só que voltada para especialmente os cidadãos da CPLP e, mais ainda, eu vou colocar uma outra tela para vocês aqui agora, que vai, eu acho que talvez esclarecer um pouco mais
aquilo que nós temos como meta, né? Como uma proposta. Brasileiros poderão entrar como turistas e pedir residência em Portugal. Situação será semelhante à que existia com a manifestação de interesse que foi extinta em junho. Essa exceção valerá também para cidadãos de Timor-Leste. Por que Timor-Leste e por que Brasil? Porque são os únicos dois países daquele grupo de 9 que compõem a CPLP que possuem isenção de visto consular para entrar no espaço Schengen, portanto, em Portugal. Então, Portugal, como, né, é sede, inclusive, da CPLP, né, deste órgão que foi criado há algum tempo atrás, estes cidadãos do Brasil e de Timor-Leste são isentos de visto. Portanto, eles podem entrar em Portugal para fazer aquele turismo de 90 dias, podem pedir uma prorrogação para mais 90 dias, portanto, eles teriam 180 dias para permanecer em Portugal, e aí eles conseguem ainda agora, de maneira legal, porque é isso aqui que deve acontecer, fazer o quê? Um pedido de, eu vou dizer novamente, manifestação de interesse, porque chegaram aqui, entraram legalmente porque estão acobertados da isenção do visto, tá? E agora sim vão fazer o seu processo. Agora, quais as regrinhas? Quais as condições? Vocês devem saber, nós falamos sempre aqui, que todo projeto de lei passa pelo parlamento, ele tem que ser aprovado, depois ele tem que ser regulamentado, para daí ser aplicado. Então, esta entrada, como é que isso vai acontecer? Quais são efetivamente os requisitos colocados na lei e no regulamento para que este cidadão entre em Portugal sem visto, mas legal, porque ele está isento de visto? E como é que ele vai fazer, então, esse processo para se legalizar em Portugal? Ou seja, é a aplicação da regra da CPLP que permite o livre trânsito entre os países da CPLP, observando que, mesmo que diga que é trânsito livre, há 7 países da CPLP que não vão se enquadrar aqui, a não ser que consigam, junto do espaço Schengen, a isenção do visto de turismo. Ok? Então, aquilo que dizíamos, que necessariamente precisava de visto consular, agora fica claro. Agora o governo diz o seguinte: quem é CPLP Brasil e Timor-Leste pode entrar e vai conseguir fazer o quê? Um processo de residência, uma manifestação de interesse específica para estes dois países. Se eles vão simplesmente pegar e aplicar a mesma regra de antes, não se sabe. Não foi dito. Não é esclarecido neste momento. Mas a notícia é esta. Então, é uma boa notícia? É. Não resta por que dizer o contrário. É uma boa notícia porque finalmente o governo resolveu colocar em prática aquilo que foi criado no passado e cuja regra está valendo. Está valendo. Basta aplicar. Há regras, tem que ser aplicada. Se a lei diz que determinada coisa pode ser feita, então ela pode ser feita. Ninguém pode negar. Lei, regulamento. Nunca se esqueçam disso. Lei, regulamento. Regulamentou, está valendo, está vigente, aplique-se. E o órgão responsável por isso, evidentemente, tem que trabalhar e tem que fazer o seu papel. Toda essa reestruturação que foi feita com a AIMA nos últimos meses tem trazido o seu resultado. Por quê? Porque todos aqueles que têm manifestação de interesse estão sendo atendidos,
por uma área desta instituição, que é a Força de Missão, que foi criada justamente para aliviar aqueles 400 mil processos. Eu acredito que o futuro da instituição seja mais ou menos dentro dessa estrutura organizacional que agora está criada. Essa estrutura de missão talvez não permaneça com este nome, talvez ela volte para dentro da AIMA, reduza um pouco o volume a partir do momento em que o passivo foi resolvido, não é? Porque a missão vai trazer um resultado, vai ser resolvido. Aliás, agora começa a ser feita a seleção dos advogados solicitadores que pretendem colaborar com o Estado português, com o governo, no sentido de fazerem a análise destes processos que a estrutura de missão está produzindo, porque na estrutura de missão você entrega documentos, tira biometria. Agora, este grupo de 350 profissionais da área do direito, incluindo ainda os estagiários do direito, vão fazer o quê? A análise e emitir os pareceres necessários, dando ou não o direito de concessão da residência para aquelas pessoas que passaram lá pela estrutura de missão. Então, percebe, tem um filtro onde as coisas entraram, se organizaram, foram revistas. Agora, vem a parte de análise interna, o BEC, lá atrás, a turma do fundo. É eles que vão analisar isto. E depois, sai ou não sai o título, vai para a emissão da documentação. Essa estrutura, esta organização, nos parece interessante. E é louvável, se desta forma o for. E aqui, no caso dos brasileiros e dos nacionais de Timor-Leste, isto não deve ser diferente e esta estrutura toda começa a funcionar. Por exemplo, não adianta mais ir a loja da AIMA, ali no centro, perto do Marquês de Pombal, na Antônio Augusto Aguiar, pedir informações sobre o seu processo. Eles não dão mais informação. Informações é lá no outro lado. Informações é no CNAIM, nos Anjos. Então lá funciona uma estrutura que dá informação sobre tudo que é processo. No Antônio Augusto Aguiar, os processos de emissão de residência, de resolver problemas com as situações de reagrupamento, de artigo 15 e outros processos. E a estrutura de missão, manifestação de interesse. Então, percebe, eles pegaram o todo, dividiram em segmentos e cada um é responsável por uma parte. Perfeito, porque tudo feito por um só não dá. Então, havia aí uma mistura muito grande e agora resolveram organizar. Aplaudo a iniciativa do governo nesse sentido, espero realmente de que isso funcione. Posso dizer com todas as certezas e com todas as letras, como testemunho, de que todas as idas que tivemos até agora para a estrutura de missão, acompanhando clientes que tinham lá algum processo a ser resolvido, foram resolvidos imediatamente, questão de minutos. Tá? Hora marcada, 10h30. 10h30 você estava sendo atendido. 10h30 você comparecia. 10 minutos, 15 minutos depois você estava sendo liberado com a biometria feita. Enquanto que lá na fila, na Antônio Augusto de Aguiar, isto era uma verdadeira festa, uma verdadeira desordem na porta daquele departamento. Vocês devem lembrar das imagens, das fotografias aí que aparecem na imprensa, na mídia, seja televisiva, seja nos jornais, nos canais de internet, o que era aquilo. Mas não tem confusão, chega na hora, é atendido, é despachado o processo e pronto, acabou. Então, parabéns ao Estado que conseguiu encontrar esta solução. Foi pensado, foi refletido e acharam a solução. Agora, feito, né, todo este filtro aí destes gloriosos 400 mil processos, essa organização deve ser repensada, vamos diminuir a estrutura, por quê? Temos menos processo, não precisamos de tanta gente. Mas é assim que deveria de funcionar. Um órgão trata disto, o outro órgão trata daquilo. No geral, tudo isto faz parte da área. Então, parabéns pela iniciativa. Vamos aguardar aqui a aprovação pelo parlamento, evidentemente. Isto é uma reestruturação, isto é uma alteração que deve ser feita. Vamos ver o que vem por aqui. E tem mais novidades por aí. Acompanhe o canal. E tem mais vídeos a seguir falando sobre as novidades
ou pelo menos as propostas do Estado para resolver a situação dos imigrantes aqui em Portugal. Perfeito? Então, eu desejo para todos uma excelente semana. Sinta-se bem. Tem dúvidas? Manda aqui abaixo do vídeo. Tem assuntos particulares, tem processos, tem projeto. Quero resolver um projeto, quero ir para Portugal, como é que eu faço, como é que eu não faço? Mande o seu projeto aqui para o Instagram e a gente atende vocês de maneira que consigam entender e talvez até executar o projeto. Ok? Grande abraço e até breve.